E hoje vamos para a última parte deste livro aqui. Olha, mais uma vez nos encontramos por aqui. Como vocês estão gostando desta série? Eu espero que isso esteja servindo para você aprender mais sobre a doutrina, sobre a heresia, né? E que isso esteja contribuindo, né, para o seu amadurecimento na fé, nos estudos, e que você possa cada vez mais amar a sua igreja, amar a história dela, né, e ser mais um defensor da doutrina. Vemos aqui, né, aqui é o atestado de inutilidade da teologia da libertação. Em conjunto com esse livro, quero usar algumas anotações que eu fiz neste aqui também. Ó, a condição humana na China comunista. É um livro bem antigo, como vocês podem ver, né? Eu separei algumas coisas aqui. Esse livro são testemunhos de pessoas de diversas classes, né? Professores, bancários, militantes, pessoas ligadas à política, camponeses, que falam sobre a sua experiência sobre essa transformação que a China sofreu com a grande revolução cultural. Carta teológica sobre a China. É que é interessante que ele começa, né? Mas o que importa é que eles realizaram certamente a experiência de transformação social mais gigantesca do século, e não, senão de toda a história. Então, realmente, lá na China, esse processo de revolução ele foi muito violento, ele foi muito complicado, foi muito complexo, em todos os sentidos, né? É uma situação difícil, como eu falei, não quero julgar com os olhos do presente, isso. Mas nós já vemos esse grupo de teólogos chegando em um ambiente novo, um ambiente ainda marcado, né, muito forte por essas lembranças, né? Você tem muito vivo ainda tudo isso, né? E agora nós vamos ver um pouquinho aqui sobre a vida, né, do povo, assim como nós fizemos antes, né? Vendo um pouquinho a vida do povo e tal, para ver como que a teologia da libertação ela se encaixa, ou, como nós vemos lá na Rússia, ela é completamente inútil, tá? Vamos lá, aqui sobre o monopólio da economia. Olha só que interessante, ele diz aqui: perguntamos a um homem do partido o que eles consideravam irrenunciável no socialismo no meio de todas essas mudanças. Respondeu: o controle social, é claro, estatal e coletivo, dos meios de produção mais importantes. Acrescentava, porém, que o socialismo não era uma fórmula rígida ou uma doutrina intemporal, mas um processo histórico que deve se ajustar às condições de cada país. Estamos, aí, entre aspas, estamos experimentando um socialismo realmente nosso. Arrematou efetivamente o sino-marxismo sempre se mostrou heterodoxo. Então aqui nós vemos que existe a aplicação de uma revolução, uma tomada de poder, e que isso vai se ajustar às condições culturais de cada lugar. Nós estamos vendo aqui um lugar em que a igreja, ela tradicionalmente não era lá tão presente, né? Diferente de Cuba, diferente da Rússia, como nós vimos, que tem uma história, tem um passado comum de luta juntos, né? Um respeito muito grande. Aqui nós vamos ver outra influência religiosa, que nós vamos ver aí o confucionismo, nós vamos ver o budismo, nós vamos ver o taoísmo, que é a sua maioria, né? Vertentes religiosas completamente contrárias. Contrárias não significa que elas estão contra, elas militam contra a igreja. Não, são coisas diferentes. Pode não estar em comum acordo, mas não significa que ela foi criada para combater a outra, tá? É isso que eu estou querendo explicar. Mas nós vamos ver como que essa visão religiosa, essa visão de construção da sociedade tem esse tempero de sagrado, sim, mas é algo completamente diferente. E imagina, se a teologia da libertação ela é uma deturpação da salvação da Igreja Católica, se a deturpação ela já não é necessária, onde existiu a influência da Igreja Católica, imagina o quão
dispensável o quão inútil vai ser uma deturpação de algo que nem direito está presente ali naquele cenário, né? Então, vamos lá. Olha aqui que interessante que ele diz também, né? O partido fez o seguinte balanço do desempenho histórico de Mao: 60% de acertos e 40% de erros. Sim, porque ele continua ainda o grande libertador, cuja a imagem permanece dependurada no alto da porta da paz celestial. Então, se você colocar aí no Google, né, quadro de Mao e tal, essas coisas assim, vai ter lá uma foto grande, um cenário onde está a imagem dele, o grande libertador da China, desse momento, tá? É incrível como que ele dá esse título. E é interessante que diz aqui com relação ao monopólio, essa parte aqui. Agora, o controle econômico dos meios de produção mais importantes garantiria ao Estado e, por aí, à sociedade chinesa, também o controle político das condições do capital introjetado. Quero dizer com isso o seguinte: porque o governo controla o processo produtivo global, ele pode submeter o capital ao serviço do social, se isso não fosse contrário à linguagem marxista. Ou seja, é claro, uma vez que você controla todos os meios de produção, vamos até expandir um pouco isso. Se você controla todos os meios de produção, se você controla todos os meios de comunicação, né? E naquela época, vamos lá, os impressos, os telejornais, os conteúdos de novela, se você controla o que entra e o que sai, né? A grana disso você vai investir naquilo que você quer. Então você coloca o capital a serviço, né, do que você chama de necessidade da sua população. Então a população tem necessidade de ser informada de alguma coisa? Sim, mas do que você quer. Você quer isso, então você quer isso para a população? Beleza, você não está investindo em informação, em tecnologia para que a população consiga alcançar o que ela quer. Não, você dá o que você quiser, entende? Então, uma vez que você assegurou os meios de produção, né, nós vemos essa unanimidade em todos os lugares em que esse Estado totalitário, né, ele aconteceu. Você tem aí correios, né, só você entrega, só você faz isso. Não sei porque um tanto de propaganda, né, para onde vai esse dinheiro e tal. Se você detém todos os meios de transporte, comunicação, isso, você faz o que você quiser com o seu dinheiro. Aí por isso que ele vai de um lado para o outro, magicamente, meu Deus, né? Sempre financiando aquilo que o partido quer. Como é que nós chamamos isso de libertação, gente? Eu não fecha a conta. Não fecha a conta. E aí, mais para frente, quando diz aqui na página 98, a partir da página 98, ele vai falar sobre a religião na China. E aqui que naturalmente já tem algo completamente diferente da nossa visão. Tem como é que fala? Uma frase aqui que é muito boa, que diz assim, né? Depois, religião na China é tal caminho ou prática, não tanto um culto sagrado, ou seja, é uma consciência diferente de você se guiar por um caminho de virtudes. Você não dispensa o sagrado, mas esse alcance de um estado de paz, de iluminação, né, você alcança com uma vida reta, né, um caminho, né, de transparência, de valores, de virtudes, de bondade. Uma salvação não necessariamente está ligada a um Deus, a uma divindade, a uma de tantas as divindades, a um espírito, né? Nós temos aí uma relação meio sagrada com os antepassados da família, aqueles que não estão mais presentes, né, nesse mundo material, mas ainda guardam, protegem, de alguma forma vão instruir, iluminar, né, os familiares. Então nós temos aí uma visão completamente diferente. Então não dá para você enquadrar. É um erro que muitas vezes a gente comete tentando cristianizar algumas mentalidades.
né? Você pega uma cultura diferente, muitas vezes antes de Cristo, e você tenta assimilar quem é Deus. Ah, esse equivale a Deus. Ah, esse personagem equivale a Jesus. Ah, esse aqui para eles é o do mal, então ele seria o nosso diabo. Não, são mentalidades completamente diferentes. Não é tipo dinheiro, ah, esse vale igual a esse. Não, é uma consciência diferente. É uma visão de certo e errado diferente. É uma visão de paraíso ou não existência do paraíso, mas de realização da alma diferente. Então é tudo diferente. Não tem como você comparar. Não tem como você estabelecer, esse equivale a esse. Não dá. Então é você mergulhar naquele contexto e entender a consciência do outro sem comparar com a sua. Aqui, sobre Mao e Confúcio. Você vê que a referência já é completamente diferente. Não se cita aqui Paulo, Pedro, Santo Agostinho, qualquer outro santo. Não, você tem um filósofo aqui, não é um santo, um filósofo, um grande mestre, né? Nós temos aqui a China, deve sobretudo a Confúcio, lá o mestre incontestável, e Mao, o grande educador, né? Então, outras referências, né? Você tem lá atrás esse grande mestre, e você tem não a atualização, mas o grande líder agora que fez a revolução, libertamos disso e daquilo, agora vamos viver desta forma. E aqui é interessante que ele diz aqui: o Estado atual reconhece formalmente 5 grandes religiões, o budismo com uma centena de milhões de seguidores, mas cuja pertença é como a dos nossos católicos tradicionais, o islamismo com 5% da população, o taoísmo, religião legitimamente chinesa, fundada por Lao Tse, o protestantismo com uns 6 milhões de membros e religião diferente para eles, o catolicismo, cujos cálculos vão de 3,5 a 6 milhões de seguidores. Então, país muito grande, você tem desde muito tempo essa influência ocidental, né? Muito grande, essa abertura de mercado, de repente agora viver uma revolução e tal. Então o cenário, ele em si, ele já é complicado. Por isso que nessa parte a gente tem que ter mais cuidado ainda para fazer essa análise, para prestar atenção. É interessante que já começa a deturpação do teólogo, que na minha opinião ele nunca deveria, né, expressar essa ideia. Diz aqui, ó, a China pode estar privada da palavra, mas não da graça. E mesmo a palavra não é dita. Muitas vezes, de muitos modos, falou Deus. Aí ele cita Hebreus. Uma citação, beleza, num contexto bem complicado aqui. Quem sabe falou também na boca de Confúcio. Já acho meio estranho, não usaria isso. O verbo não invade o mundo com sua luz e vida antes mesmo de se manifestar na carne de Jesus de Nazaré. Então, calma aí, será que a palavra, será que Deus fez todo esse esforço de construir um povo, livrar esse povo, de construir essa mentalidade de um Deus único? Tudo isso foi inútil. Por quê? Porque ele, de formas diferentes, já estava atuando em outros lugares. Então é o mesmo Deus que simplesmente só se manifesta de maneira diferente. Então por que a construção da igreja? Então se ele já estava se manifestando de modos diferentes, então por que a pessoa de Cristo? Então elimina-se toda essa construção. Deus, que deu a sua vida pela humanidade, ele se manifestou. A palavra de mal? Peraí, vamos pegar agora o testemunho de pessoas que viveram e vamos ver se de fato essa palavra divina se revelou por esse, como é que fala? Esse grande líder, libertador, um ex-militante comunista, filho de um sapateiro, de uma rendeira, tendo aprendido a ler e a escrever em uma missão católica belga, chegou à idade de 16 anos quando ouviu na rádio da missão um apelo da juventude de Kuomintang, que era o partido anterior à chegada, né, da dominação, né,
comunista e tal, no sentido de uma renovação. É mais para baixo. O ano de 1932 foi decisivo na vida de Kuo. Tinha então 18 anos. Um bando de comunistas assaltou a localidade onde vivia, travou combate com um batalhão de Kuomintang. Acampando lá havia 6 meses, o desbaratou. A metade da aldeia desapareceu em chamas. A missão foi dispersada e a família de Kuo pereceu, ficando este órfão entre os comunistas. A palavra de Deus se manifestou em um líder que propõe isso. Vamos ver aqui outro também. Aqui, ó, o camponês Fan Link. Deixa eu sair aqui, ó. Isso. Olha só, ele diz aqui sobre o Exército Vermelho, tá? Eu marquei aqui, inclusive marquei de vermelho. Olha só. Quando o Exército Vermelho ocupou a região de você, é um diálogo que ele tem com a entrevistadora, uma moça que está entrevistando ele. Inclusive, diálogos atrás, ele diz que ele está com medo, né, de ser devolvido para o governo comunista. Quando o Exército Vermelho ocupou a região de vocês, foi bem recebido por seus habitantes? Houve resistência? Aí ele diz, as coisas foram muito complicadas. O Exército Vermelho pagava as requisições. Não era sempre isso que faziam os soldados dos senhores da guerra ou os Kuomintang. De maneira que os camponeses recebiam bem o Exército Vermelho. Mas ele partiu para outras operações e em seu lugar caiu sobre nós uma nuvem de corvos comunistas, todos estranhos à região, frangos estrangulados de 20 a 25 anos. Resolveram esmagar-nos de impostos e como já havíamos pago a Chiang Kai-shek, acho que é isso assim que pronuncia, para o ano inteiro. Não tínhamos mais dinheiro. Houve camponeses que se rebelaram, apoiados pelas sociedades secretas. A agitação cresceu, propagando-se de aldeia a aldeia. Mas um belo dia, os cabeças, os membros das sociedades secretas foram presos. Ou seja, as pessoas faziam parte dessas sociedades que queriam proteger, né, não estou chamando de bonzinho não, mas que queriam proteger, né, o seu povoado, foram capturados. Muitos desapareceram e até hoje não se sabe do seu paradeiro. Outros foram fuzilados. Outros ainda foram submetidos a grandes processos públicos em que acabavam por confessar terem sido pagos pelo Japão e se arrependeram de seus erros. Todo mundo devia assistir aos processos. Eles eram espancados. E aí você vê que, nossa, será que, né? Como diz aqui, né? Quem sabe falou também pela boca de Confúcio, Lao Tse, Mencius, Xuan Tse, e por que não mal? Deus faria isso? Das vezes em que a igreja, por alianças, né, com outros reis e tal, ela teve que usar, né, da violência, ninguém saiu ganhando. Foi uma tristeza enorme. E eram outros tempos ainda, muito antigos, com outro corpo de leis, com tudo. E aí você tem uma revolução com base no progresso, com base na civilização, como se a igreja, como se qualquer religião fosse um atraso, né? Porque vivíamos em tempos de escuridão, agora é o tempo da luz, do conhecimento, da revolução. Propõe isso. Ou você está dentro, ou você vai publicamente ser espancado. Aí ele quer falar que talvez Deus tenha falado pela boca desse cara, que promoveu isso. É no mínimo ridículo. E aí, mais pra frente, nós vemos aqui a situação da igreja perseguida. E olha que interessante ele falando aqui sobre a questão da perseguição da igreja. É que ela sofreu fortíssima repressão depois da libertação e particularmente da Revolução Cultural. Como é que alguém sofre depois de uma libertação? Se fosse uma libertação boa, ela deveria prosperar, né? Nessa, todos os edifícios religiosos foram fechados e transformados em fábricas, escolas, depósitos, cinemas e até restaurantes. Só ficou aberta uma única igreja, a de Nantan, em Pequim, para os diplomatas estrangeiros. Mais para frente nós vamos ver aqui que também é interessante como eles viam a presença do cristianismo ali também. Aí a gente entende um pouco algumas coisas. Não concorda, mas compreende. Tudo o que lembrava a região foi selvagemente destruído, exceto os que fiéis mais corajosos puseram a salvo, escondendo
em suas casas. Nesse tempo, bispos, padres, freiras, leigos considerados intelectuais foram mandados para os campos de trabalho por anos a fio para serem reeducados, entre aspas, reeducados, ou seja, campo de trabalho forçado, campo de concentração, onde você sofre, você é torturado, né, por causa da sua fé. Vamos dividir a paz, uma sociedade igualitária. Pô, que bacana, realmente. Sem possibilidade de manifestar minimamente a fé. Até o movimento dos lábios era controlado para impedir que rezassem em silêncio. Como nos disseram algumas vítimas dessa época. Sofreram, é verdade, com milhões de outros concidadãos, pois não foram atingidos tanto por serem religiosos quanto por serem considerados intelectuais. Então mostra aqui a beleza de um regime que, para ser implantado, precisa de um banho de sangue e de perseguição a quem tem uma fé diferente. O negócio é tão bom que só consegue ser implantado na base do sangue, né? E você tem teólogos aí que falam que não, isso é libertação, realmente, isso aí é o melhor que nós temos. E continuando, agora nós temos 2 testemunhos interessantíssimos. Olha só, o bispo de Xangai, por exemplo, entre a prisão e campos de trabalho ficou quase 30 anos. 2 padres de Xi'an, com quem conversamos longamente em latim, tinham ficado 13 anos e outro 20. Dong Jin, bispo de Xangai, chegou a afirmar: durante a Revolução Cultural era melhor estar na prisão do que fora, pois lá pelo menos se tinha paz, podia-se comer e até estudar. Fora, ninguém estava salvo, especialmente das humilhantes sessões de correção pública. Não precisa ser lá o melhor cristão, o melhor da sua sala de teologia, né, para você saber que isso aqui é maldade. Nós vemos aqui, olha, isso aqui é muito interessante, né, que é a visão dos chineses sobre a igreja. Quando o pessoal da igreja fala de grande referência, não é povo, como para nós, mas pátria. Parece estranho se não houvesse razões históricas muito sérias para isso. Então é por causa da revolução, né, desse novo sentimento de pátria, né, você tem conceitos um pouco diferentes. E olha que interessante, é que na China a igreja sempre foi considerada como uma religião ocidental, instrumento dos colonialistas e, pior ainda, escrava dos estrangeiros. Ser católico significava ser anti-chinês, um batizado a mais, um chinês a menos. Tem sim um discurso muito carregado, né, de deturpações, de militância e tal, mas se você vê alguns outros, em muitos filmes, em muitos livros, né, filme de romance, mas com um pano de fundo histórico, e livros de história também, nós vemos que essa chegada da cultura ocidental muitas vezes era má vista. A religião, a comida, as vestimentas, isso em alguns países era como se fosse uma imposição muito mais dolorosa do que uma guerra, né? Porque a guerra você perdeu ou você ganhou, né? Mas aquela imposição cultural era como se alguém tivesse te ofendendo, sabe? Você não é bom bastante, você não é civilizado bastante. E naquele tempo, que não existia esse conceito de globalização que nós temos hoje, era tudo muito diferente. Então, eu imagino as razões dessa resistência. Imagina nós hoje, cristãos, né, com a chegada de uma outra cultura, de uma outra religião, um outro sistema de fé, outros templos, crescendo, a nossa diminuindo, entende? É um incômodo sim. Então, de certa forma, a gente tem que entender isso também. Era um contexto muito complicado. E mais para frente diz aqui, o catolicismo aos olhos dos chineses vinha historicamente ligado ao colonialismo e ao capitalismo. Para eles, a imprensa missionária se apoiou nessas forças de opressão e tirou proveito até de seus expedientes mais torpes, como foi o caso dos tratados desiguais. Depois da objeto Guerra do Ópio, os quais continuam a imposição de cláusulas de proteção à atividade missionária. A missão, a que preço? Então, existiam casos complicados aí que faziam essa situação ficar mais difícil ainda, entende? Então, você tem aí uma dificuldade devido à Revolução.
Você tem uma dificuldade na atuação missionária porque é vista como uma conquista cultural também. E você tem ali o povo que sofre nesse fogo cruzado, né? Como em qualquer guerra política a gente vê isso, né? Tem os poderosos e o povo fica ali no meio sem saber o que está acontecendo. Então é um contexto muito difícil, ainda mais quando a religião natural, a cultura ali, né, original daquele lugar, não tem nada a ver, né, com a fé que está chegando ali. Então é um contexto muito conturbado. Trata outros casos de perseguições religiosas, né? E aqui é interessante, olha só, né, que eu até grifei e coloquei aqui como bispos fiéis a Roma, né? Ele diz aqui, né? Por isso mesmo os bispos da China que encontramos se declaravam em comunhão teológica com a Igreja de Roma. Ou seja, mesmo naquele contexto de perseguição, eles ainda eram fiéis a Roma, embora com problemas junto ao Estado do Vaticano. Então, é difícil você administrar o seu patriotismo, o seu amor à sua terra. Mas você vê que, em primeiro lugar, eles são fiéis a Roma. Isso é um baita de um testemunho pra gente, sabe? Mesmo naquela perseguição, naquele contexto complicado, esse amor à igreja, né? O que esperava esse teólogo, esse grupo de teólogos, né? Uma reforma na visão da fé cristã e pá, mas foi surpreendido com isso, né? E mais aqui, né? Eles falam com simplicidade que são da Igreja Católica Romana, num vocabulário teológico já superado entre nós a partir do Vaticano II. Ou seja, são católicos tradicionais, são católicos que amam a doutrina, que amam o sagrado magistério da Igreja, que amam a tradição, que amam a história, né? Que entenderam a missão da Igreja e não se tornaram meros revolucionários, né? E você vê como que ele escreve, que eles falam uma simplicidade, são da Igreja Católica, num vocabulário teológico já superado. Não, peraí, vocês que inventaram, que ressignificaram, né, o que nós temos de sagrado e deram ali um significado completamente politizado, né? Vocês estão fazendo errado. Esse bispo aqui, ele está fazendo certo. Ele é um grande herói. Ele é um herói. E aqui, mais para frente, né, nós vemos aqui como a teologia também não serve para nada. Teologia da libertação, tá? O senhor me perguntará se existe TDL, né, Teologia da Libertação na China. Sim, existe de fato como prática, não formalmente, não existe nada. Aquele contexto ali, né, a última coisa que eles pensavam é em um novo significado para uma fé que não estava lá de acordo com o que pedia o principal partido ali do governo. Não precisava, não existia nenhuma necessidade de ressignificação da fé. Eles conseguiram conquistar, eles perseguiram a igreja, não porque era a igreja, é porque viu com esse contexto de que isso não serve à causa, isso não serve ao partido, isso vem do exterior, isso não serve para nós. O nosso socialismo é uma mistura de patriotismo, de ateísmo e tal, e isso não serve, isso não basta, não existe ali essa noção de libertação. A libertação já ocorreu, a revolução já ocorreu, o poder já foi conquistado, eles não precisam dessa ferramenta. Continua. Lá também se fazem tentativas de pensar a fé dentro da situação histórica. O que não existem são escritos mais elaborados sobre isso, porque ninguém tem tempo para isso, ninguém liga para isso. Quem está lá na igreja sofre a perseguição, naquele contexto, né? Hoje não sei direito como é que está. Quem está nesse contexto de perseguição está vivendo a fé, está zelando pela fé, pela doutrina. Quem não vive nesse contexto não faz ideia do que é a teologia da libertação. Ela é inútil para os dois lados, para quem persegue a igreja e para quem está contra a igreja. Entende? E continua, trata-se antes de uma teologia vivida e expressa oralmente, uma teologia da libertação popular e talvez pastoral, mas ainda não profissional. Não existe, ninguém lá está ligando. Então nós vimos aí como que isso é inútil, como que isso é uma ferramenta que só é usada
quando há necessidade de engenharia social por meio de uma deturpação do sagrado. Se você conseguiu fazer isso por uma revolução, né, com instrumentos militares, você não precisa disso aí. Ou seja, é uma pura porcaria. E agora aqui, né, vem para a conclusão, e tem algumas coisas aqui que eu coloquei, né, como são os ápices da deturpação, né? E diz aqui, a conclusão é clara, socialismo é a base econômica do ideal democrático, é a condição material do exercício das liberdades civis e políticas. Olha isso aqui, gente, pelo amor de Deus. Ó, tá grifadinho de verde aqui, ó. Dá um pause aí pra você ler, pra você ver que não sou eu que tô inventando. Se isso realmente fosse uma democracia, por que você pode listar todos os países aí que aderiram a essa porcaria desse sistema? Nenhum votou para ser desse jeito. Todos viveram uma revolução sanguinária em que você perde seus familiares, seus amigos, por causa de uma causa imbecil, controladora, né? Um monopólio que só destrói o próprio povo, e você tem uma galera querendo chamar isso de algo sagrado, de ápice da expressão da fé. Ele está falando tanto de estar com os oprimidos, mas os oprimidos aqui foram perseguidos, e quando ele chega lá, eles ainda estão em situação de perseguição, e hora alguma ele se põe ao lado da igreja perseguida. Todo momento ele busca justificar uma teologia da libertação que não serve para nada, para dizer que o que? Tá vendo? A libertação foi a revolução cultural. A libertação não é a libertação pelo pecado. A libertação é a revolução. Ela existiu porque precisava existir. E para lutar contra as tentações do capitalismo, nós precisamos disso e precisamos transformar isso em algo sagrado. Enquanto a igreja de fato, que é perseguida, que zela pela sua identidade, que zela pela doutrina, que zela pela imagem do Cristo, a verdadeira salvação do pecado, ele está pouco se lixando. Diz aqui, olha só: portanto, importa dizer com toda clareza, socialismo e democracia vão juntos como unha e carne. É uma condição do outro. Não há justiça verdadeira sem liberdade, nem liberdade autêntica sem justiça. Há aí uma exigência recíproca. Nossa, que grande, né? Uma democracia que você não escolhe esse sistema, mas você tem que viver ele à base do sangue. E você tem aí a sua fé completamente deturpada por razões democráticas. É pura deturpação da doutrina. Este livro aqui nos mostra como isso é um veneno. Nós temos nesse livro aqui, eu não li outros testemunhos, né, para vocês, para não ficar muito longo, já está bem comprido. Mas nós vemos aqui que isso não serve para nada. Se você pegar a doutrina em qualquer contexto, você aplica. Qualquer contexto ela é necessária. A conversão. Domar a adamacidade, domar a carne. Olhar para o Cristo. Um referencial que está além dos limites humanos. Um referencial que está além das boas ações humanas, ou um referencial que está além do relativismo humano, né? Estou sentindo dor, ele não está, então a dor é relativa, não é? Isso tem que parar, isso não para, como é que para? Algo para mim é grave, para ele não tanto, e aí como é que faz? De repente nós temos um referencial que está além disso, que nos coloca de fato em uma mesma justiça, né? Um sol que nasce para todos, né? Uma chance de caminharmos por esse caminho de salvação. Salvação do corpo, salvação da alma, uma vida plena, que não está amarrada, né, a sistema, seja capitalista, seja comunista, é algo além disso. A salvação ela não pode depender de um sistema político, de jeito nenhum, seja qual ele for. Você pode ter sua preferência política, eu tenho a minha e tal, mas nós temos que ter muito claro que isso não vai contribuir, né, diretamente para a sua salvação. A salvação é além disso. E esse livro nos mostra como existe essa deturpação, essa politização da fé, e como essa politização da fé ela é inútil.
ela só precisa ser usada com o plano B. Você não conseguiu ser vitorioso em uma revolução armada, em uma revolução sanguinária, então você tem que deturpar a fé daquele povo para conseguir invadir, né, o consciente coletivo e assim você escravizar por meio da cultura aquele povo. Teologia da libertação não é nada mais do que um golpe baixo contra a nossa doutrina. E nos próximos vídeos nós vamos ver outros livros, como que isso foi acontecendo aqui na América Latina e por que nós aceitamos essa deturpação. Beleza? Um grande beijo, valeu!